Apesar do termo ser bem popular, nem sempre a gente tem uma dimensão, do que isso significa. No fundo, pessoas tóxicas são todas aquelas que já não fazem sentido na nossa vida. O que automaticamente também nos diz que em algum momento a gente foi ou está sendo a pessoa tóxica de alguém. Particularmente, eu acho que a gente passa muito tempo sem se questionar por que a gente continua mantendo determinadas influências na nossa vida. Parece frio, falar de desapegar de pessoas, mas a essa altura da vida, eu já aprendi que esse é um pilar importantíssimo para ser feliz e ter sucesso, sabe? A gente também precisa ser prático nas decisões que envolvem o relacionamento com pessoas. E eu tive um episódio na minha vida em que ou eu fazia uma limpa nos meus relacionamentos, ou eu seria sugada por eles. E não é porque todas aquelas pessoas eram más e eu era perfeita, muito longe disso. Mas é porque o saldo positivo da presença delas ao longo do tempo começou a ser cada vez menor. Aos 20 anos parece que é comum, a gente colecionar pessoas. Parece que a gente precisa de muita gente. Passa um tempo e aí a gente percebe que não precisa daquela quantidade toda e começa a fazer um filtro, que muitas vezes é um filtro até que vem por seleção natural. Você começa a prestar atenção em quem faz você se sentir bem, em quem te motiva, te coloca pra cima. Sabe aquela pessoa que em meia hora de conversa parece que você ganhou a vida, que ela te coloca num outro patamar, ela te dá uma direção, ela tem uma energia boa? É com certeza uma pessoa que te agrega, uma pessoa que faz você querer ser melhor, até pra você mesma. Mas é também aquela pessoa que fala pra você onde você erra, onde você tem que melhorar, uma pessoa que não passa pano. Essa pessoa claramente contribui para o seu desenvolvimento pessoal. É o que a sua mãe, sua avó chamaria de diga-me com quem tu andas e eu te direi quem eres, sabe? E se você não tem pessoas assim ao seu lado, talvez tenha chegado o momento de fazer um filtro e ver o que você precisa fazer para chegar até pessoas assim e mantê-las na sua vida. E eu percebi que com o passar do tempo a gente consegue identificar não só com quem a gente precisa conviver, ou seja, aquelas pessoas que a gente não tem escolha, mas até que ponto também conviver com elas vai nos afetar. A gente entende que esse é um limite que nós colocamos. Não é porque se trata de um familiar que a gente tem que aceitar tudo. A gente aprende até onde vai essa convivência. Dá para ser cordial sem precisar estabelecer um relacionamento. E eu aprendi que a gente não precisa forçar um status que o outro não fez questão de manter. No fundo, o quanto aquele relacionamento vai ser tóxico depende da munição que você dá, na quantidade de poder que você coloca nas mãos dessa pessoa. Dá para limitar a convivência, os encontros, apenas aqueles que realmente são imprescindíveis. É como qualquer outra área da vida, se a sua fraqueza é a bebida, você tem que limitar a quantidade de situações em que ela vai estar presente. Com pessoas tóxicas é a mesma lógica. Mas não é frio eliminar da vida pessoas que roubam o tempo que você poderia estar usando com algo muito melhor. São aquelas pessoas negativas que competem o tempo todo com você. Sabe aquelas pessoas em que a gripe delas sempre vai ser muito pior que a sua tuberculose? Pessoas abusivas, que tudo gira em torno delas, que só estão com você por algo que você pode oferecer. Mas também acho que é importante perceber quando a vida, alguma situação, transformou o que vocês tinham em algo tóxico. E isso nem sempre fica claro. Uma relação tóxica, ela nem sempre precisa ser abusiva ou cheia de decepções. Se ela já não é como antes, mas nunca teve uma definição, e isso está fazendo você sofrer, ela se tornou uma relação tóxica. Se essa relação já não é como antes, mas isso nunca ficou claro, ou seja, já não somos mais amigos, já não somos mais um casal, já não temos a mesma convivência que antes, e essa falta de definição, de não saber o que aconteceu, te machuca, a relação em si passou para algo tóxico sem que nada grave tenha acontecido. E nesse caso é muito importante que o outro saiba. Porque uma das coisas que mais mina a nossa energia e a nossa felicidade é ter alguma situação da vida, por menor que seja, cozinhando em banho-maria. E é muito interessante notar que nós aprendemos toda uma vida a finalizar relacionamentos amorosos, mas a gente não aprende, não nos ensinam a terminar relacionamentos de amizade. A gente nunca aprende a oficializar o status em que a nossa amizade está.
Um dia alguém some, perde o contato, mas nada é dito e você fica criando aquela expectativa e alguém fica esperando aquela postura de antes, que talvez nunca aconteça. E essa falta de definição é ruim porque faz com que você comece a julgar o outro por coisas que talvez nem ele tenha se dado conta. Foi simplesmente um afastamento, que pode não ter sido por algo grave, mas como não tem uma definição da sua parte, você começa a ver a pessoa de uma outra forma e às vezes a sua própria mente começa a transformar aquela amizade ou aquela relação em algo tóxico. A falta de comunicação é a munição principal para transformar algo que um dia foi muito saudável em algo tóxico. Pessoas estão entre os melhores presentes que a gente pode receber da vida, mas estão entre as piores coisas também. A chegada delas muitas vezes é uma surpresa, algo que nem sempre teve a sua interferência. Já a permanência delas é uma decisão sua. Muitas das doenças emocionais que a gente acarreta para a vida tem influência nas pessoas que estão ao nosso redor e no quanto a gente evita dizer tchau, dizer adeus para elas. E às vezes não precisa ser um adeus eterno, onde vocês nunca mais vão manter contato, a menos que tenha sido algo grave. Mas limitar ou definir em que status vocês estão já traz de volta muito da sua saúde e elimina por completo esse ambiente tóxico que se tornou a sua vida. E se com tudo isso você perceber que você também se tornou a pessoa tóxica de alguém, defina a situação, libere. Às vezes a gente fica só esperando que o outro seja o tóxico. A gente não está livre de ser o problema de alguém.